Coletiva de imprensa com o técnico Kleber Gaúcho. Kleber, vou começar então perguntando para você, antes de passar aos jornalistas, né? Suas primeiras considerações sobre esse primeiro teste do 15 aí, visão da Copa Paulista. Boa tarde a todos, ainda é boa tarde, né? 15 horas e 16 minutos. Na realidade, a gente sempre fala, o primeiro jogo treino, muitas vezes, quando os atletas vêm de uma pré-temporada, é feio, né? É bola pegando na canela, é o entrosamento ainda que não é o ideal, a gente sabe das dificuldades, mas o que mais vale para nós nesse momento é ritmo de jogo, não é nem a situação de resultado. Lógico que a gente já tenta entrar em alguma situação de esboço tático em relação a organizações defensivas e ofensivas, né? Busca já dar um padrão em relação a isso, mas mais do que tudo, geralmente dentro de uma situação assim, a gente procura mais dar ritmo de jogo para os atletas, né? E dentro disso eu acho que foi válido. Nós tivemos uma condição que a gente conseguiu dar volume para os atletas que não vinham atuando já há bastante tempo. Nós praticamente não executamos nenhum coletivo aqui, a não ser um treino com o Sub-20 também, na semana passada. Fora isso, coletivo a gente praticamente não fez, né? Até para que nós pudéssemos aperfeiçoar a questão física dos atletas. E a partir de agora, né, desse primeiro jogo treino, a gente começa a enfatizar mais dentro daquilo que a gente quer em relação à organização da equipe, né? Então eu vejo de forma muito positiva, né? Nós tivemos os meninos aí também que podemos colocar um pouco no treino e deram uma resposta boa, então estou satisfeito por aquilo que eu vi nesse momento, mas sabendo que a gente tem que fazer bastante ajuste em algumas situações ali, porque a gente entende, sabe também que isso é necessário para que a gente tenha uma condição melhor dentro da competição. Vamos então agora começar com as perguntas dos jornalistas, começando então pelo Vitor Prates, da Rádio Piracicaba. Kleber, boa tarde. A gente viu que por ritmo, né, vários jogadores sentiram um pouco o pega, né? Apesar do 15 já tá jogando a quarta divisão, tem mais ritmo que o 15 e tudo. A gente sabe que tem o pós e o a favor, né? O pós é sempre aquele ritmo, falta aquela condição de ter mais volume de jogo, passe mais preciso, e tem a parte positiva. Queria que você analisasse esses dois lados, o que faltou, né? Às vezes faltou um pouco mais de aproximar mais o ataque, o goleiro Gabriel Coutinho foi bem exigido, então eu queria que você fizesse o lado negativo e o lado positivo nesse jogo treino, que eu acho que o resultado pouco importa, né? Acho que nem você mesmo mencionou, foi realmente mais dar ritmo de jogo para esses garotos, né? Na realidade a gente sabe que tem uma dificuldade porque você encontra uma equipe que já vem em competição, né, uma condição normal de jogo assim já estabelecida há algum tempo. Por outro lado, nós tivemos as nossas dificuldades, né, que a gente vai ter que trabalhar. Muitos erros de passes em alguns momentos, né, situações também na organização defensiva que, como tu mesmo falou, que o Coutinho foi bastante exigido, a gente tem que ajustar melhor. Organização ofensiva também, para poder ter um pouco mais de peso, atacar mais. Então eu vejo que a gente tem bastante trabalho aí pela frente, logicamente. Se fosse fácil, né, todo mundo ia gostar. A gente sabe que esse tipo de situação é assim, quando se começa um planejamento, quando se começa toda uma construção de uma equipe, e dentro disso a gente espera que ao longo aí no decorrer do percurso a gente possa ir entrosando mais os atletas, preparando mais em relação a essas situações, né, para que a gente consiga ser uma equipe mais equilibrada e possa correr menos riscos e também, em contrapartida, ser um pouco mais ofensivo, né? Colocar um pouco mais de peso nas equipes adversárias. Mas, num primeiro momento, assim, como nós falamos, o ideal era mais a situação de dar ritmo de jogo, até mesmo porque nós estamos para vocês terem uma ideia, nós treinamos hoje de manhã, então nós treinamos pela manhã para vir para o jogo à tarde. Ou seja, porque nós estamos no processo ainda de pré-temporada.
E a gente sabia que os jogadores iam sentir a perna, como vários ali estavam cansados e tal, né? Mas a condição, o planejamento é esse, né? A gente sabia que ia ter um pouquinho de dificuldade e esperamos que ao longo dos próximos jogos a gente consiga ter um pouco mais de fluidez. E Kleber, já falta menos de um mês para a estreia, correto? Exato. E aí, como que tá? Você acha que o time já, daqui uns 20 dias aí, vai estar redondo aí para colocar em campo? Vem mais reforços, mais goleiro, por exemplo? O que você pode adiantar para o torcedor, para o Neitor? Não, nós sabemos que, como eu falei anteriormente, que a gente tem né, que continuar progressivamente os nossos ajustes, a nossa condição em relação a jogo, né, nas várias ações nossas. Acredito que nós vamos estar prontos realmente para a estreia da competição, até mesmo porque os jogos treinos servem para isso, para a gente fazer as correções em cima daquilo que a gente acha necessário, e por isso que a gente está até buscando mais jogos treinos, né, nessa condição, para que a gente seja bem exigido e dentro dessas exigências a gente possa ajustar aquilo que a gente entende que é necessário. Em relação a contratações, talvez pode vir a acontecer ainda de chegar mais 1 a 2 atletas, mas não vai fugir muito disso não. Até mesmo porque, como nós falamos anteriormente, a nossa ideia é nós utilizarmos os jogadores da casa, dar a oportunidade para os jogadores da casa, e dentro dessa nossa linha a gente não vai fugir muito não. Em relação aos jogos treinos, teve hoje contra o 15 de Jaú, sexta contra o Sub-23, pode dizer Sub-23, o 15 de Jaú também, né? E na sexta-feira contra o Red Bull Bragantino também, o Sub-23, tem mais algum marcado para as próximas semanas? Eu acredito que o Douglas essa semana deve confirmar no mínimo mais 2 jogos treinos, né? Que é a nossa ideia de no mínimo 4, né? Para que os atletas estejam numa condição, vamos dizer assim, minimamente razoável para o jogo da estreia, né? E acredito que nós estamos num começo de semana, acredito que até o final da semana a gente consiga definir as datas e os adversários, e a gente passa para vocês. Mas, a princípio, nós temos com o Red Bull até então, e as próximas o Douglas está mantendo o contato com as agremiações para tentar fechar a data. Quando você fala quando você fala dois reforços, que posições seriam? Não, na realidade eu falo de 1 a 2 reforços aí na condição hoje, porque nós temos até um grupo, acredito, se eu contar com o retorno do David, vamos dizer assim, talvez nós tenhamos aí de 24, acho que 24 atletas, o David retornando, que é o atleta que vai retornar, porque nós estamos fora com o Grigor, né? O Grigor teve um problema aí, uma lesãozinha que vai tirá-lo cerca de talvez umas 2 a 3 semanas, a gente não sabe ainda precisar bem. Então é um atleta que a gente não vai poder contar talvez no início da competição. E aí, nesse sentido, o nosso número, a nossa condição em relação a isso faz com que a gente talvez busque, dentro disso que eu falei, 1 a 2 atletas, né? A gente, logicamente, ainda busca mais um atleta para o setor ofensivo, né? E talvez mais um atleta aí para o setor de meio campo. Obrigado, Kleber. Então, na sexta-feira, o novo jogo treino do 15, sexta-feira, às 10 da manhã, contra a equipe Sub-23 do Red Bull Bragantino.